Saudações, meus amigos no Catãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Como já devem saber, eu sou Ciro Teixeira e este é o meu canal. Por cá aborda sobre direito, falo sobre diversas temáticas relacionadas a direito. Então, se gostas, não esqueça, subscreva, partilha e fala com os teus amigos sobre o meu canal para que também possam fazer a sua subscrição. E hoje nós vamos falar sobre um princípio bastante importante. Estamos aqui a nos referir ao princípio da boa-fé. Vamos entender de uma vez por todas o que é o princípio da boa-fé. Onde é que encontramos então presente o princípio da boa-fé? E mais, de onde é que o princípio da boa-fé é oriunda? Então, sem mais delongas, subscreva, partilha, comenta e vamos ao nosso vídeo. Saudações novamente, amados. Como já referi, hoje vamos falar sobre o princípio da boa-fé. Antes de mais nada, vamos procurar saber a origem do princípio da boa-fé. Na verdade, a palavra boa-fé é oriunda do latim bonis fides, que buscando o seu significado literal podemos entender como sendo boa intenção. Acaba estando ligado à honestidade, à sinceridade ou a uma crença correta. E deixa que vos diga que, na verdade, a boa-fé, ou o princípio da boa-fé, não é um princípio que irradica do direito, ou seja, não é um princípio que surgiu do direito. Na verdade, o princípio da boa-fé acaba surgindo no campo da moral. No campo da moral. O princípio da boa-fé surgia na perspectiva de ser aquelas regras de conduta ética social que era tido pelos indivíduos, ou seja, regras de mero trato social, regras da própria consciência do indivíduo, onde devia se verificar, na verdade, que o indivíduo devia dar valor à palavra que deu, devia cumprir, não devia agir na ideia de querer enganar o outro, não devia agir na ideia de querer abusar dos direitos do outro. A boa-fé surgia nesta perspectiva, na perspectiva da moral. Não havia ainda nada normativado. Estava no campo da moral, na perspectiva de regular as condutas ético-social que ocorria entre os indivíduos, onde deviam agir um com o outro com honestidade, com sinceridade, que deviam ser justos, não deviam querer abusar ou querer enganar os outros. Era nessa perspectiva que surge a própria boa-fé ou bonis fides. Todavia, o direito entendeu que a boa-fé, apesar de não ser criada ou oriunda do próprio direito, percebeu da sua importância. Assim sendo, o direito vai absolver do campo da moral a boa-fé e vai inserir naquilo que é o mundo do direito. Assim sendo, a boa-fé foi introduzida no universo do direito. Nós verificamos hoje como sendo o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, que podes entender como sendo aquela conduta esperada ou imposta pelo ordenamento jurídico, no fim de não poder então causar prejuízo na esfera jurídica de outro, nem então acabar extrapolando aquilo que são os seus direitos. Então, a boa-fé foi inserida naquilo que é o universo do direito. Como já expliquei anteriormente, o conceito de boa-fé não vai mudar. Só vai ser inserido ou só vai ser normativado. O direito vai tirar do campo da moral essa questão de se esperar que o indivíduo deva agir com boa intenção, que deva agir com sinceridade, que deva agir com honestidade, que deva dar valor à palavra que deu, que deve cumprir, que não deve querer prejudicar os outros. O direito só vai pegar este princípio da moral e vai normativar, porque na verdade a boa-fé acaba também seguindo este sentido do ponto de vista do direito. Por isso é que nós verificamos hoje este importante princípio da boa-fé. Na verdade, a boa-fé o direito trouxe para si, para também colocar então já de maneira imposta, com que o indivíduo deve agir com boa intenção, porque no campo da moral estamos a falar que aí regulava as relações de trato social, todavia não era imperativa. Nós sabemos que a imperatividade, a generalidade, essas características
pertencem à lei. Isto estamos a falar da normatividade, estamos a falar do direito. No campo da moral é sempre tudo muito facultativo. A pessoa não é obrigada a ter que agir daquela forma. Por isso é que o direito viu que a boa-fé, apesar de ser um princípio que estava inicialmente no campo da moral, entendeu normativar. Para quê? Para tornar genérica e imperativa, ou seja, trazer a questão de o indivíduo ter de agir com boa intenção, não deve querer enganar o outro, deve agir com honestidade, deve cumprir com a palavra que deu. É nessa perspectiva que o direito vai pegar a boa-fé e vai normativar. E nós encontramos do ponto de vista normativo a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Vamos falar inicialmente sobre a boa-fé objetiva e depois vamos querer entender então o que vem a ser a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, estamos a falar já que vai ser normativada aqui a norma. Estamos a falar daquela imposição que a lei vai colocar para que o indivíduo deva então necessariamente agir de acordo à boa-fé. A boa-fé que acaba sendo aquilo que estamos a falar já, agir com honestidade, ser sincero, cumprir com a palavra que deu, não querer enganar o outro. Isto está acoplado à boa-fé. Então, a lei ou o direito vai já impor, vai normativar, vai colocar de modo objetivo que deve-se verificar este comportamento por parte do indivíduo. Isso em diversas situações. Aí estamos a falar da boa-fé do ponto de vista objetivo. Como exemplo, podemos até utilizar o artigo 227 do Código Civil, para nós percebermos que a boa-fé está do ponto objetivo, ou seja, a boa-fé vai colocar uma certa conduta que deve se verificar por parte do indivíduo. Vamos só ler o artigo para entendermos. Acabamos de encontrar o artigo 227. Culpa na formação dos contratos. Quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar a outra parte. Se perceberem neste artigo, a lei está a dizer que, a quanto da formação de um determinado contrato, as partes devem agir segundo as regras de boa-fé. Estamos a perceber aqui de modo objetivo, a lei vai impor uma certa conduta, um certo comportamento no indivíduo, sob pena de ser responsabilizado, ou seja, vai tirar-se do campo da moral a boa-fé e vai positivar-se, vai colocar-se de modo objetivo para que o indivíduo haja com boa-fé a quanto das relações que vai então estabelecer do ponto de vista contratual. Vou ler novamente o artigo para poder entender. Quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras de boa-fé. Ou seja, na formação dos contratos deve o mesmo agir segundo as regras de boa-fé. Consegues perceber que aqui, na verdade, a boa-fé vai ser colocada como uma condição que deve se verificar por parte dos indivíduos como quando forem para celebrar um determinado negócio jurídico. É nessa perspectiva que falamos da boa-fé em sentido objetivo. Em sentido objetivo, estamos a dizer que vamos encontrar a boa-fé como sendo positivada, imposta para que o indivíduo adote ou haja segundo a própria regra da boa-fé. É importante realçar que a boa-fé, apesar de o direito ter absolvido da moral e normativado, não encontramos no nosso ordenamento jurídico, ou seja, no nosso Código Civil, de maneira explícita o princípio da boa-fé, ou seja, um determinado artigo que fala somente da boa-fé, não encontramos. A boa-fé acaba estando dispersa, ou seja, acaba estando integrada em várias normas do nosso Código Civil. Não encontramos ela explicitamente em um único artigo que fale sobre o que é a boa-fé ou como se haja a boa-fé. Encontramos incorporadas em vários artigos. Como exemplo, este artigo que nós lemos. Percebemos que dentro deste artigo encontramos incorporada o princípio da boa-fé. É nessa perspectiva que nós verificamos o princípio da boa-fé como sendo então uma condição a se verificar. Agora, já percebemos o que é a boa-fé objetiva. Estamos a falar
daquela conduta que vai ser imposta por lei, que deve-se verificar, ou seja, a fé objetiva será então aquela imposição legal que vai então determinar que o indivíduo deve agir segundo os preceitos da própria boa-fé. Isso encontramos em diversos artigos do nosso Código Civil. Como exemplo, que nós já lemos agora, o 227. Isto aqui é a boa-fé do ponto de vista objetivo, porque está a espelhar então uma conduta, ou seja, na celebração dos contratos, na fase inicial de elaboração dos contratos, bem como na fase final, devem as partes agir segundo as regras do boa-fé. E nós já sabemos o que é boa-fé: é agir com honestidade, sinceridade, não querer enganar o outro, ser correto, cumprir as suas palavras. Isto é boa-fé. O indivíduo, quando for para celebrar o negócio, deve agir segundo a boa-fé. Caso não, o mesmo será responsabilizado pelos prejuízos que virá a causar na esfera jurídica de outrem. Mas agora, do modo objetivo, vamos falar sobre as funções que a boa-fé apresenta. A boa-fé objetiva apresenta 3 funções: a função integradora, a função limitadora e a função interpretativa. Quanto à função integradora, está ligado ao que nós falamos há pouco. Nós encontramos, na verdade, a boa-fé integrada em várias normas do nosso Código Civil. Mas a boa-fé acaba sendo necessária em todos os negócios que são celebrados. Ou seja, a boa-fé encontra-se integrada naquilo que são os negócios jurídicos. Deve-se verificar a própria boa-fé. Bem como do ponto de vista normativo, encontramos a boa-fé integrada naquilo que são as normas. Para percebermos melhor, vamos ler o artigo 227, o que lemos há pouco. Como eu já disse, está explícito: quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob a pena de responder pelos danos culposamente causar a outra parte. Aqui encontramos a boa-fé do ponto de vista integrador, ou seja, segundo a sua função integradora. A boa-fé vai então inserir-se naquilo que são as normas, no que diz respeito do ponto de vista principalmente dos negócios jurídicos, porque a boa-fé acaba tendo uma maior incidência do ponto de vista das relações contratuais, das relações de negócio, aparece com bastante incidência. Esta é a função integradora da boa-fé. Nas relações contratuais encontramos a presença da boa-fé, essa função integradora, porque, por exemplo, se eu desejo comprar um carro e tu estás a me vender o carro, devemos os dois agir de boa fé. Eu digo que vou pagar e devo mesmo pagar, e tu dizes que vais me dar o carro, deves mesmo me dar. O que tu disseste que o carro se apresenta em boas condições, deve mesmo se apresentar, porque eu estou acreditando na tua palavra. Então tu tens que estar a agir de boa fé, não pode ser má fé, não podes querer me enganar, tirar proveito, me vender um carro que não está em condições e muito menos não apresenta o estado que o doutor ao me vender disse. Por isso aqui verificamos a presença da boa fé nas relações contratuais, nas relações de negócio. Eis a função integradora da boa fé. Agora, quanto à função limitadora da boa-fé, vamos ler o artigo 334 do nosso Código Civil. 334, vamos lá, cá está. Abuso de direito. É ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito. Ou seja, a boa-fé também vai agir como um ponto limitador. Como assim? Vai nortear o ponto limite da atuação do indivíduo que tem um direito a merecer da sua esfera jurídica. Ou seja, eu posso ter um determinado direito, mas eu, no que diz respeito a dispor, a fazer uso desses direitos, a boa-fé vai servir também como um ponto limitador. Como assim? Eu tenho um carro. Eu tenho o direito de vender o carro, posso me dispor, posso oferecer, posso vender porque o carro me pertence, até aí está tudo bem. Mas, eu quando for a vender este carro, eu não posso dizer que o carro está em ótimas condições se não estiver, eu não posso dizer que o carro nunca foi ao mecânico se já foi, eu não posso dizer que o carro é seminovo se não é. Isto aqui é de acordo com a boa-fé, percebes? Aqui a boa-fé vai agir como um ponto limitador, quer dizer, eu tenho um determinado direito,
Só que eu, a fazer exercício deste mesmo direito, devo-me proceder segundo as regras de boa-fé. Se o carro tem problemas, eu devo dizer, olha, o carro está aqui, eu quero vender, mas tem problemas. O carro não é seminovo, eu realmente já usei durante um bom tempo. Isto aqui é a boa-fé sendo limitadora, a função limitadora da boa-fé. Quer dizer que o indivíduo, ao exercer determinado direito que tenha, devo mesmo limitar-se à boa-fé. Não pode extrapolar, para que não consubstancie então um abuso de direito. Vou ler novamente o artigo 334 para percebermos isto. Vê só, o artigo vai dizer: é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito. Ou seja, se não agires, tu tens um direito e podes fazer uso do mesmo, todavia deves nortear-se de acordo ao princípio, às regras de boa-fé. Aí já acaba sendo um limite. Quer dizer que eu tenho o direito de vender o meu carro, mas não tenho o direito de querer agir de má-fé, dizer que o meu carro tem condições que não tem, porque a boa-fé vai servir como um ponto limitador deste mesmo direito que eu tenho. Agora, quanto à função interpretativa. Quanto à função interpretativa da boa-fé, vamos ler o artigo 239 do nosso Código Civil. Na falta de disposição especial, a declaração negocial deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido se houvesse previsto o ponto omisso ou de acordo com os ditames da boa-fé, quando outra seja a solução por ela imposta. Ou seja, em algumas circunstâncias, a boa-fé pode ser utilizada como um meio de interpretação de determinado negócio jurídico. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu desejo comprar um carro. Eu vou ver que tu estás a vender o teu carro, todavia tu és menor de idade. E eu sei que não posso levar negócio com um menor de idade. E tu não sabes, por exemplo, que és menor de idade e não podes ainda dispor do teu patrimônio. Ou seja, precisas de um representante para vender o teu carro, por exemplo. E eu mesmo sabendo disto, eu vou chegar e, olha, me vendo o teu carro, convenço-te a venderes-me o carro. Depois os teus pais se apercebem que tu vendeste o teu carro. Cuide-os diante desta situação. Vai analisar-se, será que tu que vendeste o carro sabias que não tinhas idade para vendê-lo? Será que eu sabia que não podia comprar? Aí a boa-fé pode ser utilizada como um meio interpretativo. Ou seja, eu já sabia que tu não tens idade para vender o carro, ainda assim agi de má fé para ainda assim comprá-lo. Aí pode ser utilizado como um meio de notar-se que deve cair em nulidade do próprio negócio jurídico. É nessa circunstância que a boa-fé, diante dos próprios negócios também, pode ser utilizado como um meio interpretativo. Agora, quanto à boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva está já ligada à própria consciência do indivíduo. Ou seja, no que diz respeito à exteriorização do comportamento. Como nós vimos, a boa-fé objetiva vai ser a conduta imposta por lei que o indivíduo deve praticar ou deve adotar. A lei vai dizer que o indivíduo deve agir de boa-fé. A boa-fé subjetiva vai ser já o comportamento do indivíduo em adotar ou não adotar. O adotar claramente vai cair para a conformidade do que exige a boa-fé objetiva. Já o não adotar também acaba erradicando as suas consequências, seria um agir de má-fé. Então, a boa-fé em sentido subjetivo vai tratar-se já do comportamento que o indivíduo vai adotar a quando das várias situações que a lei estabelece, o indivíduo deve se proceder de acordo à boa-fé. Então, espero que tenhas entendido a aula de hoje. Resumidamente, a boa-fé vai ser aquela conduta que, de modo objetivo, a lei vai estabelecer
que os indivíduos devem necessariamente adotar a quando dos vários negócios que possam estabelecer ou a quando das várias relações que possam ter. Agir com honestidade, sinceridade, não querer enganar os outros, não abusar dos nossos direitos. De modo objetivo, a lei vai determinar este comportamento que deve necessariamente se verificar. Já a boa-fé subjetiva vai ser já a exteriorização. A boa-fé objetiva impõe um comportamento. Agora, eu, de modo subjetivo, tenho a obrigação de agir assim, mas caso eu não haja assim, aí também já há uma responsabilização. Por isso é que a boa-fé subjetiva está ligada à própria consciência do indivíduo, de materializar, ou seja, de cumprir o que a lei determina que se deve agir de acordo à boa-fé, ou não cumprir, que claramente vai trazer consigo as suas devidas consequências. E é isto. Por hoje falamos sobre a boa-fé, ou seja, o princípio da boa-fé, que é um princípio importantíssimo no âmbito do direito civil, que deve estar patente em tudo quanto for relação do ponto de vista contratual, porque as partes devem agir com boa intenção, as partes devem ser honestas, não devem querer enganar a outra parte, sobre a pena de então incorrer em uma responsabilidade, como determina a lei do ponto de vista objetivo. Então, subscreva o meu canal, partilhe este conteúdo, convide os teus amigos para visitar o meu canal, deixe o teu comentário sobre o que achaste deste vídeo e os demais vídeos que tenho cá disponibilizados. Então, sem mais muito a dizer, até o nosso próximo vídeo.